Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais este Evangelho no Lar. Agradeço a presença e já faço o aviso da nossa postagem posterior desse conteúdo no nosso canal do YouTube. E peço a todos que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Previna-se, equilibre sua justiça, subtraindo as inclinações para a vingança. Acautele-se com seu desassombro, para não cair em temeridade. Analise sua firmeza, para que se não transforme em petrificação. Ilumine suas diretrizes, a fim de que não se convertam em despotismo. Examine sua habilidade, evitando-lhe a internação em velhacaria. Estude sua dor, para que não seja revolta. Controle seus melindres, de modo que não se instalem na casa sinistra do ódio. Vele por sua franqueza, a fim de que a sua palavra não destile veneno. Vigie seu entusiasmo, para que não constitua impoderação. Cultive seu zelo nobre, mas não faça dele uma cartilha escura de violência. Roseli, o que vamos ler hoje? Esqueceu da prece inicial, doutor Fred? Oh, esqueci, Rubens, desculpa. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e largai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns, que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar aqui, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Assim seja. Agora, no tempo certo, Roseli, o que você sorteou para nós lermos hoje? É o livro dos Espíritos, Transmigração Progressiva. É a questão 189. Tá certo.
Transmigrações progressivas. 189. Desde o início da sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Nota de Allan Kardec. Segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos que tem habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito e a todos os respeitos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio dos espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Considerado do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, como que estariam em situação análoga. O volume de cada um e a distância a que esteja do Sol, nenhuma relação necessária guardam com o grau do seu adiantamento, pois que, do contrário, Vênus deveria ser tido como mais adiantada do que a Terra e Saturno, menos do que Júpiter. Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. E há causado espanto que neste globo tão adiantado estivessem homens a quem a opinião geral aqui não atribuía tanta elevação. Nisso não há nada de surpreendente, desde que se atenda que possivelmente certos espíritos, habitantes daquele planeta, foram mandados à Terra para desempenhar aí certa missão, que aos nossos olhos os não colocavam na primeira plana. Em segundo lugar, deve-se atender a que, entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, podem eles ter tido outras intermediárias, em que se melhoraram. Finalmente, cumpre-se se considere que naquele mundo como no nosso, múltiplos são os graus de desenvolvimento, e que, entre esses graus, pode mediar lá a distância que vai entre nós do selvagem ao homem civilizado. Assim, do fato de um espírito habitar Júpiter, não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados. Do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio do Instituto só porque resida em Paris. As condições de longevidade não são tampouco em qualquer parte as mesmas que na Terra, e as idades não se podem comparar. Evocado um espírito que desencarnara havia alguns anos, disse que desde 6 meses antes estava encarnado em outro mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a ideia que tinha neste mundo, disse: não posso avaliá-lo, porque não contamos o tempo como contais. Depois, os modos de existência não são idênticos. Nós lá nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Entretanto, se bem não haja mais dos 6 dos vossos meses que lá estou, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos de idade que tive na Terra. Muitas respostas análogas foram dadas por outros espíritos, e o fato nada apresenta de inverossímil. Não vemos que na Terra uma imensidade de animais em poucos meses adquire o desenvolvimento normal? Por que não se poderia dar o mesmo com o homem em outras esferas? Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância comparado com o que lhe cumpre atingir. Bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação. Assim, como é rebaixar a divindade ou imaginar-se que fora o homem, nada mais seja possível a Deus. Ou seja, né, nós já passamos pela nossa
infância reencarnatória como homens primitivos, e agora estamos num patamar um pouco mais intermediário, mas ainda muito longe da perfeição, né? E por que o homem não tem encontrado no nosso sistema solar vida em outros planetas? Porque procura a vida corpórea, né? E os outros planetas, todos são habitados, mas uma vida mais espiritual do que corpórea. Então, os nossos instrumentos, eles ainda não têm essa capacidade de, de verificar vida em outros planetas de maneira corpórea, né? Então, nós precisamos ir para outros sistemas solares, aí identificamos uma lua, um planeta que possivelmente tem uma atmosfera com vida próxima à Terra. Então, nós estamos procurando, né, por mais do que também somos, né? Como se só houvesse a vida corpórea, né? E não existem espaços inúteis no universo, tudo é utilizado. Então, os outros planetas do nosso sistema solar são utilizados também. Rubem, alguma colocação? Sim, Fred, há uma placa que foi encontrada pelos arqueólogos, salvo engano, na Turquia, e que ela foi decifrada da seguinte forma: que onde quer que brilhem sóis, há vida. Agora, não necessariamente a nossa forma de vida, o ar que nós respiramos, isso não é um padrão em todos os planetas habitados. Há diferenças incontáveis, incomensuráveis aí de planetas, né, habitados aí por essa galáxia nossa, e há milhares de outras galáxias por aí. Então, eles procuram muito com com seus telescópios avançados, agora, né, mundos algo parecido com o nosso e que possa ter uma possível vida inteligente, né? Tá? Eles se arvoram, né, esses cientistas da Terra, como suprassumos da inteligência, né? Sendo que nós sabemos que nós estamos muito atrasados no contexto aí, né, da fraternidade dos planetas aí habitados. Temos muito a caminhar. Então, eles não procuram, como você mesmo disse, procuram a materialidade e não espiritualidade. E muita coisa, pelo que eu já li de revelações, as máquinas humanas, esses telescópios que eles têm espaciais, eles têm um alcance impressionante. Só que muitas coisas são ocultadas em suas lentes, né? Por parte da espiritualidade, que nós não temos condições de acessar, pela nossa fragilidade evolutiva. Obrigado. Por nada. 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. 191. As dos nossos selvagens são almas no estado de infância? De infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Letra A. Então as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São um sinal de atividade, de consciência do eu. Porquanto, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ela passa gradualmente do estado do embrião ou da infância para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio, nem decrepitude,
como na vida corporal, que a sua vida que teve começo não terá fim, que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. Ou seja, né, todos nós atingiremos a perfeição, né? Nos dizem os espíritos que nós somos ainda crianças, né? E que há muito a aprender, né? E não só intelectualmente, mas muito mais ainda moralmente, né? E vamos avançar bastante. E nós precisaremos ainda de muitas encarnações para desenvolver todos os nossos dons, sensibilidades. É por isso que, ora, vamos vir como homens, como mulheres, como pais, como mães, em diferentes áreas da ciência, ora pobres, ora ricos, e todas essas experiências, elas vão nos enriquecendo e nos tornando, né, seres mais evoluídos, né? É, A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas, assim como na vida do homem há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não a soube aproveitar. E aqui deve ser assim o nosso maior cuidado, né? A gente percebe que às vezes tem dias que a gente acorda, parece que a gente está navegando pelo dia esmo, né? Deixa a vida me levar e a gente não faz nada, nada que preste. E o nosso cuidado, né? Você vê que aqui se fala que há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não a soube aproveitar. Ou seja, há vidas inteiras que nós passamos só patinando, né? E provavelmente nos comprometendo, porque aquilo que eu gosto de dizer, se a gente não está trabalhando para o bem, a gente está dando trabalho para alguém, né? A gente está dando trabalho para os espíritos nos corrigirem, né? Quando houver algum comentário, é só me interromper. 192. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Não, pois que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com um enfermo que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e moral. Então, todos nós, se já não fomos, seremos cientistas, músicos, artesãos, para desenvolver todas as nossas potencialidades. Para chegarmos a um espírito puro, vamos ter que acumular muito conhecimento, né, científico, muito progresso moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na vida atual, tanto menos longas e penosas serão as provas que se seguirem. Apesar da natureza não dar saltos, né, e que nós não damos saltos,
O que muitas vezes acontece? Nós amargamos várias existências, progredindo muito pouco. Aí pode chegar a uma existência, vamos pegar a atual, em que a gente realmente se convence. Não, o único caminho é para cima. Então, eu dedico essa minha existência a combater os meus piores vícios e passo a me desapegar de tudo aquilo que não me serve, porque eu vejo que isso está me atrasando. Aí o que pode acontecer é que eu progrido numa vida o que eu demorei dezenas de outras para fazer, que eu não fiz em muitas outras. Isso nos é possível. E daí, devido à minha boa vontade, devido ao meu esforço no bem, as minhas próximas provas, elas vão ser mais curtas e menos penosas, ou seja, eu vou transpor os próximos degraus da evolução muito mais rapidamente, porque eu ganhei força, eu ganhei velocidade, né? Eu ganhei leveza para subir, né? Letra A. Pode, ao menos o homem na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Ou seja, se a gente fica, né, marcando passo ali, não vai nem para frente nem para trás, aí vem a dor, vem a existência mais difícil ainda para que a gente progrida. 193. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. Ou seja, o espírito nunca retroage. A gente pode, né, ficar no umbral, ir para um planeta pior, mas isso não é um retrocesso. Porque todas as nossas conquistas intelectuais e morais continuam conosco. 194. É possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Não, visto que não pode degenerar. Letra A. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Sim, se arrependeu. Isso constitui, então, uma recompensa. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrograda. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes essências corporais, podem descer como homens. Como espíritos, não. Então, podemos, numa existência, né, ser um senhor de escravos e numa próxima viemos como escravos ou então numa situação muito difícil. Porque vamos lembrar que as nossas reencarnações, né, descemos como homens, porque o nosso patrimônio espiritual ele continua lá. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que entre os homens as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro, né? Jesus o iluminado e Herodes perverso. 195. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominados pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? A gente escuta, né, esse acordo. Ah, essa vida aqui já deu. Vou deixar para a próxima, né? Muita gente pensa assim ainda. Aquele que assim pensa, em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra coisa, porque sua razão a repele, e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos.
De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado, e então o sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso, e, e essa é a razão por que na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiências que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-lo o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa, e essa ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno, em que não acredita. Algum comentário? Fred, a leitura nos evoca, né, aqueles 4 pilares do kardecismo, né? Eu já até, em algumas outras ocasiões, eu externei a respeito, né? Para termos uma saúde espiritual, nós temos que nos ater a esses pilares, sendo que o primeiro é o amor a Deus, a si e ao próximo. O segundo, que é muito importante para todos nós, é o perdão das ofensas. O terceiro, a valorização do trabalho. Se nós não nos dedicarmos ao trabalho, aos nossos afazeres, nós teríamos uma vida ociosa nesse planeta e sem perspectiva de evolução de de quaisquer espécies. E a sublimação dos sentimentos, né? E o aprimoramento através da reforma íntima, que é o que objetivamos, né? Para ascensionarmos, aí pularmos aí algumas dessas etapas de reencarnação, né? Quem sabe, né? Nós poderemos alcançar isso aí. Obrigado. E por que sofremos tanto? 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atinge a finalidade para que tendem. Letra A. É o corpo que influi sobre o espírito para que se melhore ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. O suco da vida nos oferece um símile material dos diferentes graus da depuração da alma. David. Ele contém o licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência, essa só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. Olha que interessante. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Ou seja, o corpo
é o único jeito no nosso atual estágio para que nós nos depuremos, né? Não existe outra maneira. Então, nós precisamos ainda do corpo e do sofrimento, né? Porque por que sofremos? Porque ainda violamos, né, as leis universais, as leis de Deus, porque não amamos, porque não perdoamos, porque insistimos nos mesmos comportamentos, né? Então, à medida que vivemos na matéria, sofremos na carne aquilo que impusemos aos outros, vamos nos depurando. E conforme a nossa boa vontade e esforço, as provas elas ficam mais curtas e menos penosas. Olha que coisa boa, né? Se nós agirmos assim, com esse tipo de boa vontade, nós já conseguiremos transformar essa vida já agora, né, em, em, em menos penosa, porque ao acreditarmos que essa vida é apenas um segundo, né, na imensidão do tempo do espírito, já não vamos dar tanto valor, né, às chateações, às tribulações, aos desafios que nos são impostos. Vamos dizer, bom, isso é parte do que eu tenho que viver. Hoje eu não consigo fazer tudo o que eu fazia antes, não tem problema, eu vou fazer com o que eu tenho hoje. Comentários finais antes de passarmos para as vibrações. Comentários finais. Não, Fred. Vamos então passar as nossas vibrações. Pensemos em Jesus, agradecendo pela oportunidade que de todas essas luzes que são derramadas sobre nós, para que possamos interiorizar a cada dia um pouquinho mais de toda essa sabedoria, né? E possamos vivenciar essa sabedoria através das nossas ações, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, sendo cada vez seres humanos melhores. Essa é a nossa busca. E assim, peçamos que Jesus ampare todos aqueles irmãos que estão em sofrimento, como os nossos amigos desencarnados, a Daniele, a Verena, o Elias, a Juliana, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que esses nossos amigos e tantos outros que estão nesses mesmos sofrimentos possam ser amparados pelo alto. Peçamos também que Jesus ampare os nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento, principalmente aqueles que estão com a ideação suicida, que eles possam continuar vivendo, possam ser amparados para evitar a todo custo esse tipo de comportamento tão gravoso. Peçamos também por todos aqueles que detêm o poder na Terra, os nossos líderes mundiais, os nossos governantes, as nossas autoridades, os nossos candidatos a cargos eletivos, que todos eles, tocados pelo alto, possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E agora, que cada um de nós possa pensar naquelas pessoas que lhe vêm à mente, para que essas pessoas sejam amparadas pelo alto.
Que agora cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas que necessita, pedindo o auxílio necessário para a concretização dos seus objetivos, das suas aspirações, pensando que o mais correto para fazer qualquer pedido é que esse pedido só seja concedido se for para o nosso bem, se for para o nosso progresso. Vibremos ainda por todos os centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, bem como os indivíduos que trabalham anonimamente no bem. Que todos eles sejam amparados. E peçamos também a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, a nossa reforma íntima. Obrigado. Camila e Rubão, prece final. Ok. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.